Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando das revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós temos como comentarista da revista da CPAD o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, com o título A Vida Segundo o Espírito. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a verdade prática diz: viver segundo o Espírito Santo significa estar sob o seu domínio e seguir suas orientações. Então, interessante assunto, nós vamos ver hoje, então, viver segundo o Espírito. Não é seguindo o Espírito, é segundo o Espírito. Ou seja, guiados, orientados, direcionados pelo Espírito Santo. É uma nova vida. Antes, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, vivíamos segundo as nossas concupiscências, vivíamos aí guiados por Satanás. Então veja bem, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos nele nosso Salvador, reconhecemos nele o Salvador, o Senhor, quando nós começamos uma vida nova, nascemos de novo, agora uma novidade de vida, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, quando nós entramos para o reino de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, que vem morar em nós. Então, a partir daí, nós seremos guiados, movimentados, direcionados, orientados pelo Espírito Santo. Pode ver que Jesus, a Bíblia fala de Jesus nascendo, fala da sua adolescência e vai falar apenas sobre Jesus ser orientado pelo Espírito Santo a partir dos 30 anos, depois que ele foi ali no Rio Jordão, ser batizado por João Batista, que veio sobre ele o Espírito Santo. Então, a partir daí, nós podemos notar que a Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Então começa a haver aí uma direção do Espírito Santo. Assim como nós vamos ver na palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse: estava indo por aqui e o Espírito disse: vai por aqui. Então, é ser guiado, orientado pelo Espírito Santo. E a própria certeza de salvação é dada por essa comunhão com o Espírito Santo. Então, qualquer hora que perguntar para um crente salvo, você tem certeza da salvação? Então, nessa hora, há uma consulta interior. Então, o crente, ele vai consultar o Espírito Santo que está nele. E o Espírito Santo é que testifica, é quem dá essa certeza de salvação ao crente. Essa certeza de paz com Deus, essa certeza de reconciliação com Deus, essa certeza de justificação diante de Deus, tudo através de Jesus Cristo. Então, é a vida em Cristo. E se nós vivemos em Cristo, então nós estamos com o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós somos templo, morada de Deus na terra. Onde o crente está, ele é o Filho de Deus ali. Ele é o representante de Deus ali. E é esse Espírito Santo morando em nós é que vem exatamente nos dizer que nós somos os filhos de Deus, nos dá essa certeza, e é o cumprimento exatamente da palavra de Jesus Cristo, que diz: eu vou para o Pai e
mas eu vou mandar para vocês um outro Consolador, ou seja, um Paracleto, um substituto, um semelhante a mim, que vai morar com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo está conosco todo o tempo. E quem vai nos conduzir a Jesus no dia do arrebatamento? É o Espírito Santo. E a própria Bíblia, nós já estudamos no trimestre passado, a Bíblia nos diz que há um que impede Satanás de assumir o governo na terra. Quem é este? É exatamente o Espírito Santo que mora em nós. Um poder maior não pode ser dominado por um poder menor. Por isso que Satanás não pode assumir, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, estiver na igreja. Então aquele que tem o Espírito Santo morando em si, passa a ter uma vida guiado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Então às vezes nós podemos estar andando na rua e o Espírito Santo vai nos dizer, entra nessa casa, fala isso. Então a orientação do Espírito Santo. Você está pregando a palavra e o Espírito Santo vai te orientar. Prega sobre isto, fale sobre isto. Então de repente você vai sentir que há uma direção do Espírito Santo. Você vai orar e você vai ver que existe uma direção do Espírito Santo nesta oração. Você se entrega ao Espírito Santo para ele orar como convém, orar corretamente. Então ele vai tomar essa oração, ele vai consertar essa oração nossa e vai levar a nossa oração perfeita a Jesus Cristo, né, ao Pai. Então nós temos que aprender a ouvir mais o Espírito Santo e a sentir mais essa direção. Por quê? Porque o Espírito Santo é muito sensível. Ele só pode comandar, orientar, se nós estivermos sensíveis a Ele, se nós pudermos perceber a sua orientação, que é uma orientação como se fosse alguém muito educado, e ele jamais força alguém a alguma coisa, mas ele vem mansamente, suavemente, muito, quase assim imperceptível, ele vem para nos orientar, e é preciso então estar atento à voz do Espírito Santo. É preciso estar aí com uma intimidade, uma comunhão com Ele, para podermos ouvi-lo, nos direcionar, nos orientar. E nós vamos ver pela palavra de Deus que era o mesmo Espírito Santo que guiava Jesus, é o mesmo Espírito Santo que guiava a igreja em suas decisões no início da igreja. Vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, né, foi chamado, por quê? Porque o Espírito Santo, numa reunião de oração, de jejum, entre a liderança da igreja, lá na cidade de Antioquia, se você preferir falar Antioquia, pode falar. Então na cidade de Antioquia, ali, estava em reunião, estava em jejum, em oração, e disse o Espírito Santo, apartai-me para mim, Saulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho designado. Então veja bem, o Espírito Santo é quem falava, orientava a igreja. E assim deve ser. Nós temos que procurar essa direção, mas nós temos que ter essa sensibilidade de estar em comunhão com o Espírito Santo. Temos que orar todo dia, orar em línguas, porque a Bíblia diz, quem ora em línguas ora bem, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então veja só, essa comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que cantar com entendimento e cantar no Espírito. O Espírito Santo deixa ele cantar através de você, deixa ele levar você a uma adoração legítima em espírito e em verdade, na direção do Espírito Santo. Então, em tudo que nós vamos fazer, nós devemos perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor acha? Eu devo ir a esse lugar ou não? Eu devo fazer isso ou não? Você fica procurando aí uma direção do Espírito Santo, uma orientação do Espírito Santo, porque ele é Deus. E o que ele falar vai, então você pode ir tranquilo, porque está na direção de Deus. Então se ele falar, é isso, você pergunta, o que significa isso na palavra de Deus? Jesus disse que ele nos ensinará todas as coisas. Então você vai pedir orientação, o que significa isso? E o que ele disser, isso é a verdade, isso é o correto. Ele inspirou aqueles que escreveram a palavra de Deus.
Então, nesta lição, nós vamos ver um pouco aí do ministério do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos salvos, essa direção do Espírito Santo. Vamos então, a leitura bíblica está em Romanos, capítulo de número 8, versículos de 1 a 17, que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, aleluia. Nesta lição nós teremos aí as seguintes partes. Primeira parte: a vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Então nós temos aí os seguintes tópicos. Primeiro tópico: a enfermidade da lei. Segundo tópico: a cura da cruz. Tópico 3: a lei do pecado é revogada. Parte número 2: a vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 17. Então nós temos aí no tópico 1, a velha inclinação. No tópico 2, a nova inclinação. No tópico 3, a nova filiação. E na parte 3 nós temos aí a vida no Espírito pressupõe oposição entre a nova ordem e a antiga. Então nós temos aí Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 39. Então, tópico 1, nós temos aí a manifestação dos filhos de Deus. No tópico 2, provas do grande amor de Deus. E no tópico 3, Deus é conosco. Então nós vemos aí que apesar de nós lermos aí apenas do versículo 1 ao versículo 17, nós estamos estudando hoje aí todo o capítulo de número 8. Então é bom lermos o restante, né, para podermos estudar aí a terceira parte. Não é só aí do versículo 1 ao 17. Vamos ver então a introdução que diz: no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta um pequeno esboço do que ele iria tratar no capítulo seguinte.
Por todo o capítulo 8, o apóstolo faz um contraste entre a velha vida, marcada pelo pecado e sem condições de se libertar, com a nova vida no poder do Espírito Santo que Cristo nos proporcionou. O que fora impossível à antiga aliança, regida pela lei, agora se tornou possível graças a uma nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Por intermédio do Espírito Santo, já temos uma visão prévia da alegria que um dia viveremos ao lado do Senhor no céu. Temos também a garantia de que no futuro desfrutaremos da plenitude da salvação. Então nós vimos aí no estudo da lição passada que Paulo apenas dá uma préviazinha, pequenininha, uma coisinha, uma ideia, né, da vida do Espírito. Então nós vimos lá que a lei veio e mostrou o pecado. E ao invés do homem conseguir cumprir essa lei para não entrar no pecado, não ser conquistado por esse pecado, então a lei mostrava o que é pecado e o homem, ao invés de se afastar, ele fazia era pecar. Por quê? Ele passava a cobiçar o que é pecado, o que é errado. A lei dizia isso que é errado e o homem passava a desejar isso que era errado. E acabava caindo em transgressão, caindo em pecado. Então a lei que era boa, é de Deus, ao invés de levar o homem para Deus, fazia afastar mais o homem de Deus ainda. Agora tinha uma vantagem, porque o homem afastado de Deus, sabendo que estava em pecado, ele então procurava um Salvador para libertá-lo da escravidão, para libertá-lo do poder do pecado que o condenava. Então ele procurava Cristo. Então esse era o objetivo da lei, levar a Cristo, porque a lei mostrava que ninguém podia cumpri-la, a lei dizia que era condenado quem não cumpria, se deixasse de cumprir um só mandamento já estava condenado. Então isso serviria para que o homem analisasse, pensasse, se considerasse então já na condenação eterna, e aí ele procurava o Salvador, e aí ele encontraria Jesus. Mas, por incrível que pareça, o homem se condenava cada dia mais, tentando cumprir a lei, não conseguia, e cada dia ficava pior e mais distante de Deus. Então precisava de um ministério superior ao da lei, precisava de promessas superiores, precisava de uma condução melhor do que a lei. A lei estava condenando o homem cada dia mais. Então veio Jesus Cristo, cumprindo toda a lei, morreu em nosso lugar, ressuscitou. Então nós que estamos agora em Cristo, nós temos uma nova vida, agora a lei do Espírito, ou seja, agora a lei saiu lá da letra, do papel, e veio morar dentro de nós. E nós vamos cumprir essa lei normalmente orientados pelo Espírito Santo. Então veja bem, agora é uma novidade de vida. Nós vamos deixar aquelas coisas velhas, aquilo que nos condenava, e vamos viver uma vida de santidade. Tanto de santidade como posição, que você aceitou Jesus, você está agora numa posição de santo, como também numa vida de santidade, que é o quê? É uma vida progressiva, você vai santificando-se cada dia mais. Você vai o quê? Se aproximando cada dia mais de Deus, através do Espírito Santo. Você vai conhecendo mais o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te fazendo conhecer cada dia mais a Jesus. Então nós vamos nos aproximando cada dia mais de Deus. Isso é o processo de santificação. Quanto mais próximo de Deus, mais separado para Deus, mais íntimo de Deus, mais apto a ouvir a orientação e a direção do Espírito Santo. Olha só que vida diferente. Agora uma vida onde o Espírito Santo vai nos guiando para Deus. Cada dia mais próximos de Deus nós vamos ficando. E o Espírito Santo vai dando o quê? Poder ao crente para evangelizar, ganhar almas, para exercer os dons espirituais para ajudar as pessoas. Então o Espírito Santo, além de nos guiar, ele também nos fornece o poder para pregarmos o Evangelho, para vivermos uma vida cristã em vitória. E o Espírito Santo também nos mostra o futuro. Ele vai nos revelando o que nos espera no futuro,
uma vida gloriosa com Deus. Então nós sabemos que aqui tudo é passageiro e que Deus está no controle de tudo. E que Deus tem um plano para nós e nós vivemos aqui como filhos de Deus. Nós pertencemos ao Reino de Deus, embora estejamos aqui na terra. Então nós vamos trazendo a mensagem do Reino de Deus e vamos tirando essas pessoas que estão caminhando para a morte, que estão no reino das trevas, o reino de Satanás, e vamos tirando essas pessoas para o reino da luz, para o reino de Deus. Vamos arrebatando essas pessoas por lá de cá. Vamos tirando de lá. Não podemos deixá-los caminhando para a perdição, caminhando para o pecado, caminhando para o lago de fogo e enxofre, que é o destino de quem está na vida do pecado, daqueles que são guiados pela lei, aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que são condenados por essa lei. Então nós temos que tirá-los para o reino de Deus, para a lei do Espírito Santo, para serem guiados, direcionados, até chegarem à vida eterna com Deus, morando eternamente com Deus. Vamos então à parte número 1. A vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Então nós temos aí tópico 1, a enfermidade da lei, tópico 2, a cura da cruz, tópico 3, a lei do pecado é revogada. Tópico 1 então, a enfermidade da lei. Como podemos observar no capítulo 7, Paulo exclamou em tom desesperador quando vê diante de si e de todos os cristãos o impiedoso jugo do pecado. Romanos 7, 24. Esse grito pertence a todos nós, mas qual era a razão desse desespero? O que diz lá então em Romanos 7, 24? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então é necessário entendermos a argumentação do apóstolo em torno desse assunto. Ele havia dito que todos os homens, quer gentios, quer gregos, estavam debaixo da condenação do pecado. Mesmo os judeus, a quem foi confiada a lei mosaica, não conseguiram escapar desse cativeiro. E por que não? Porque a lei que fora dada para alertar os homens sobre a malignidade do pecado acabou servindo de instrumento para aguçar o desejo de pecar. Dessa forma, a lei, que era uma coisa boa, acabou por se tornar inoperante diante de outra lei, a lei do pecado e da morte. Assim a lei ficou doente. Olha aí que diz Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então aqui fala que a lei estava enferma, ou seja, doente. Então, enferma quer dizer o quê? Que ela não estava em condições de salvar o homem. Por quê? A lei, ao invés de salvar, ela condenava. O homem olhava a lei, dava vontade de fazer o que tinha na lei. A lei estava dizendo, não faça, que é pecado. Mas ele sentia desejo de fazer. Então, a lei estava doente porque causava no homem o pecado. Veja só. A carne aí é a natureza humana, com as suas paixões, os seus desejos. Né? Concupiscência aí são desejos pecaminosos. Então, dava no homem a cobiça. Ele cobiçava o que a lei dizia que não podia fazer. Então, se a lei dizia, não adulterarás, então ele passava a ter o quê? Uma cobiça de adulterar. Então ele se condenava cada dia mais. Então essa lei é uma lei que está o quê? Em situação de enfermidade. Ela não está arrumando nada, ela está fazendo com que fique cada dia pior. Então ela estava enferma. Quando a pessoa está enferma, o que acontece? Esta enfermidade vai causar o quê? Um problema no funcionamento normal de sua vida. Então, por exemplo, se você está com surdez, é uma enfermidade. Não causa dor, não é uma doença, é uma enfermidade. Então essa surdez já vai prejudicar todo o funcionamento do seu corpo, da sua vida total.
Olha só, uma enfermidade prejudica. Então a lei, ela estava enferma. Ela estava causando mal ao invés de causar bem. Então é por isso que Paulo diz, miserável homem que eu sou. Ele está se referindo tanto a gentios como judeus, todos debaixo de uma lei que condenava, mostrava o pecado, mas causava a cobiça. E o homem acabava pecando e sendo cada dia mais afastado de Deus. Então Paulo aqui não estava dizendo, eu estou vivendo em pecado, eu estou todo dia pecando, eu estou condenado. Nada disso. Tem gente aí arrumando desculpa para pecar. Aí o apóstolo Paulo pecando. É este mesmo apóstolo Paulo aí é que diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É este mesmo apóstolo Paulo aí que deu a sua vida pelo Evangelho. É este mesmo apóstolo Paulo aí que no final da sua vida, ele diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Este apóstolo Paulo aí que está escrevendo. Um homem que lutou contra o pecado. E no final da sua vida, ele pode dizer, eu venci o pecado. Quem pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Quem aí pode dizer, a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus? Veja só, quem é que pode dizer o que Paulo dizia? Então, não vai ficar pensando, eu posso pecar também, o apóstolo Paulo vivia em pecado, está dizendo aí. Nada disso. Ele está colocando aí as pessoas que viviam debaixo do pecado. E aí o grito dessas pessoas é o quê? Miserável homem que eu sou. A pessoa chega à conclusão, eu vou para o inferno. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, dessa situação que eu estou vivendo, que está me conduzindo para longe de Deus? Quem me livrará disso? E então ele vai descobrir a resposta. A resposta é Jesus Cristo. Então, tópico 2, nós vamos ver aí a cura da cruz. Ainda no mesmo capítulo 7, já chegando ao seu final, Paulo dá outro grito, agora não mais de desespero, mas de vitória pela graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. O seu grito de vitória também é nosso grito. Romanos 7, 25. Olha o que diz Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A mesma argumentação agora em sentido oposto pode ser feita. Em vez do grito de desespero, Paulo dá um brado de vitória. Mas o que ocasionou esse grito de vitória? A resposta está na vida segundo o Espírito, relatada em Romanos capítulo 8. Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo, pela solução apresentada por Deus. Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Se não fosse isso, o homem estaria perdido. Então existe a solução. Deus mostra a solução. A solução é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então quem nos livrará do corpo dessa morte, dessa situação de morte, de condenação? Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós, ele levou os nossos pecados sobre ele na cruz do Calvário. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então vamos ver o tópico 3, que diz, a lei do pecado é revogada. A lei do pecado e da morte, que havia neutralizado ou tornado ineficaz a lei, agora foram revogadas pela lei do Espírito da vida. Essa nova lei, muito mais poderosa, porque não operava baseado nas obras da carne, mas no sacrifício de Jesus, o imaculado Cordeiro de Deus tornou possível quebrar o jugo da escravidão que a lei do pecado produzia. Agora todos os filhos de Deus podem gozar da liberdade que vem da vida segundo o Espírito. Então a lei vinha para condenar, a lei escrita, a lei da consciência, a lei do próprio país, tudo são leis, normas. Quando nós então descumprimos essas normas, então essas leis nos condenam. Agora o que diz a palavra de Deus? Que você está vivendo na lei do Espírito, uma nova lei. Então o que acontece? Como a antiga lei nos levava para longe de Deus, nos condenava, agora existe a lei
de Cristo, a lei de Deus, a lei do Espírito. O que essa lei faz? Essa lei nos aproxima de Deus, nos conduz para a perfeição de Jesus. Então essa lei vai nos aproximando cada dia mais de Deus. A lei antiga conduzia para afastamento de Deus. A lei nova nos leva e nos conduz para Deus. Então agora a nova vida, o Espírito. E o Espírito Santo sempre vai nos guiar para Deus. Nunca ao contrário. Olha só, é uma nova lei, lei do Espírito. Tanto faz falar do Espírito Santo, como lei de Cristo, como lei de Deus. A mesma. A lei de Deus, a lei do Espírito, então vai nos guiando para Deus. O objetivo é nos conduzir para Deus, passando sempre por Jesus. Então essa orientação do Espírito Santo sempre vai passar por Jesus. Somente através do Filho se chega ao Pai. Então Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Espírito Santo vai sempre nos conduzir a Jesus para chegarmos ao Pai. Então essa lei do Espírito é essa. Então os irmãos, lembrem-se de uma coisa. Jesus diz: a carne é fraca, mas pecado não é vitamina. A carne não pode ser alimentada. Essa tendência nossa pecaminosa, que nós chamamos de carne, não pode ser alimentada. Não. Nós temos que refrear a carne. Nós temos que combater a carne. Nós temos que vencer esses desejos maus, malignos, que nos conduzem para longe de Deus. A vida do crente é uma luta constante contra o pecado. Então viva de maneira santa. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então a orientação da Bíblia é que a carne deve ser mortificada. Nós somos crucificados com Cristo. Então essa carne que tinha poder sobre nós, a ambição, a cobiça pelo pecado, deve ser totalmente vencida. É isso que ensina a palavra de Deus. Não ensina que nós podemos pecar, não tem nada não, nós somos assim mesmo, nós pecamos. Esquece esse ensino aí, esse ensino é diabólico. Nós temos que lutar contra a carne, lutar contra o pecado. Parte 2, a vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica. Romanos 8, de 5 a 17. Então vamos ver aí, tópico 1, a velha inclinação, tópico 2, a nova inclinação. E o tópico 3, a nova filiação. Então vamos ver aí o que diz Romanos 8, de 5 a 17. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nessa parte 2 nós temos então aí o tópico 1, a velha inclinação, que diz: Paulo usa o verbo grego phronel, traduzido aqui como inclinar, com o sentido de colocar a mente em algo. A natureza adâmica, mesmo destronada, continua requerendo seu antigo lugar. Na carta aos Gálatas, Paulo mostra que a carne milita ou guerreia contra o Espírito. Gálatas 5,17. Essa guerra acontece na esfera da mente, quando esta deseja, o grego aí é pitimeu, contra o Espírito.
Ainda na Epístola aos crentes da Galácia, o apóstolo explica que a carne e o espírito são duas forças opostas entre si. Gálatas 5, 16 e 17. Todos os crentes salvos, quer sejam novos convertidos, quer não, são objetos dessa inclinação da antiga natureza. Ceder essa inclinação é ceder à morte, Romanos 8, 6. Nessa inclinação interna da velha natureza, a carne está no comando. Quando a carne assume o controle, o espírito fica de fora. Então veja só, existe uma guerra na vida do crente. E todo o tempo o crente está aí sendo chamado para a velha vida, a velha natureza. O pecado fica atraindo, chamando, vem para cá, volta, estava tão bom. Então é a velha natureza, a carne, né? Ela chama para o pecado, ela clama pelo pecado. Olha, a carne é capaz de chorar, de gemer, de sofrer, de fazer de tudo para você voltar para ela. Ela é uma amante apaixonada. Ela quer porque quer atrair você para lá. Mas você tem que resistir. Então a carne, aquela ambição, aqueles desejos antigos voltam a te provocar, a te chamar. E você tem que saber, é bom, o seu corpo gosta disso. Sua natureza quer isso. É bom? Ah, é muito bom. Mas eu não vou fazer. É bom, mas eu não quero. Então você tem que saber para que lado você vai se inclinar. Você tem que saber que lado eu quero. O que eu quero para o meu futuro? Para onde eu vou se eu ceder? Então você tem que fazer essa reflexão. Toda vez que vier essa coisa, você tem que fazer a reflexão. Para onde eu quero ir? Se eu fizer, eu vou para lá ou vou para outro lugar? Então você coloca diante de você sempre. Aí, Nova Jerusalém, nova terra, novos céus, com Deus eternamente. E coloca do outro lado, Satanás, né, o inferno. Coloca o lago de fogo, o destino final daqueles que cederem à carne. Então sempre que vier a provocação, o chamamento para a velha vida, a velha natureza, então você vai colocar diante de você esses dois caminhos aí. Isso você vai escolher, é claro, o caminho de Deus. Esse é o caminho que eu quero, viver eternamente com Deus. Então para mim chegar a esse lugar que eu quero, eu tenho que bater nesse outro. Eu tenho que enfrentar esse outro, eu tenho que confrontar esse outro que vem para me levar para outro caminho. Então eu tenho que confrontar. E vou me aproximar mais de Deus. Então sempre que vier a luta, você confronta, afasta o mal e siga o bem, siga o Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, que vai nos conduzir sempre para Deus, para a vida eterna com Deus. Então lembre-se sempre, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Vamos ver o que diz Gálatas 5 aí, versículo 16 em diante, que diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos adverti antes, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então nós vimos claramente aí dois caminhos dos que querem seguir a carne, os pecados que eles vão cometer, e o destino deles é o inferno e depois lago de fogo e enxofre para sempre. E aqueles que vão viver segundo o Espírito. Então você vai ver que só tem coisa boa.
Não existe nada contra você fazer essas coisas boas. Então você vai ser guiado pelo Espírito a fazer coisas boas, a agir de maneira correta e caminhando sempre para a vida eterna com Deus. Então, no tópico 2, a nova inclinação. Em oposição à velha natureza adâmica, também denominada de natureza pecaminosa ou ainda de velho homem, Paulo mostra a inclinação do Espírito. Ele afirma que a inclinação do Espírito produz vida, Romanos 8, 6. A palavra grega inclinação usada aqui por Paulo é phronema, cuja raiz vem de phronel, inclinar. Fica bastante evidente a participação do crente no processo da salvação. Ele precisa andar na esfera do Espírito a fim de que não ceda aos desejos da carne. Assim como o crente tem o seu papel no processo da salvação, escolhendo ou não receber a graça de Deus, da mesma forma ele agora, como regenerado em Cristo, também tem a escolha para andar ou não no Espírito. Assim como respondemos ao chamado de Deus para a salvação, devemos da mesma forma responder ao chamado de Deus para a santificação. Nessa inclinação da nova criatura em Cristo, o Espírito está por dentro, isto é, no comando, e a carne está por fora. Não está mais no comando, pois foi destronada. Então olha só a nova situação. Você imagina, para você ser salvo, você ouviu o Evangelho e você tomou decisão. Quero ou não? Para você que toma decisão. Deus não vai te forçar a ser salvo. Então você escolheu, eu quero ser salvo, eu quero viver uma vida com Deus a partir de agora. Assim também é o processo da santificação. Você que vai decidir, eu quero continuar santo ou não. Se você pegar a inclinação, ou seja, se você pegar o desejo da carne, ela vai te conduzir para longe de Deus. Se você pegar o rumo do Espírito Santo, então ele vai te conduzir para Deus. Quem é que escolhe? Nós. Os crentes vão escolher. Você quer viver que tipo de vida? Se você escolher atender os desejos da carne, ou seja, atender os desejos pecaminosos, você vai se afastar de Deus, você vai perder a sua salvação. É evidente isso. E se você decidiu seguir a Deus, então você vai lutar contra essa velha natureza, contra essa carne, contra o homem do pecado, né? Então você vai vencer isso. E você vai seguindo, vai sendo cada dia mais santo, santificando-se cada dia mais. Olha lá, o que diz a Bíblia, não é isso em Apocalipse? Quem é santo, santifique-se mais ainda. Não para não, porque quem para, acaba voltando. Então você não para, a vida inteira você vai se santificando mais. Santificar quer dizer o quê? Se separar mais para Deus, se aproximar mais de Deus. Quem é que nos conduz a Deus? O Espírito Santo. Quanto mais comunhão com Ele, mais próximo nós vamos ficando de Deus. Então você olha, o Espírito Santo mora dentro de nós. Então ele que vai assumir o quê? O controle. O corpo nosso está do lado de fora. O Espírito está lá dentro. Ele assume o controle. Então não é o nosso corpo que vai mandar em nós. Não é os desejos da carne externos que vem, que vai vencer. Não. O Espírito Santo está dentro de nós, ele assumiu o controle, ele que tem que ter o controle, ele que vai nos conduzir para Deus. No tópico 3 nós temos aí a nova filiação. Essa nova inclinação a qual o apóstolo se referiu só se tornou possível porque os justificados em Cristo Jesus passaram a ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Esse privilégio que tornou possível ao crente ser orientado ou guiado pelo Espírito aconteceu porque Deus nos deu a adoção de filhos, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Romanos 8,15. Como filhos agora somos a habitação do Espírito Santo, que em nosso interior dá testemunho dessa nova filiação recebida. Romanos 8,16. Então veja só, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses que são filhos de Deus. Os que não são guiados pelo Espírito Santo, mas são guiados o quê? Pela carne, pelos desejos pecaminosos, esses não são filhos de Deus. Então você tem que ver qual é a sua situação. Você é filho ou não? Então filhos de Deus são aqueles que ouvem a direção, seguem a direção do Espírito Santo, estão caminhando para Deus.
E se você está caminhando para Deus, automaticamente é porque você está vencendo o pecado, está vencendo a carne, está vencendo os desejos pecaminosos. Você está lutando, você está em atividade contra o pecado. Então, nessa nova vida, nós recebemos o Espírito Santo, não é espírito de escravidão para viver de novo nos pecados que nós vivíamos antes. Agora nós recebemos o Espírito Santo. Ser santo é viver de maneira santa, irrepreensível. Então, olha só, mudou o rumo. Isso significa o quê? Conversão. Estávamos indo para um lado, passamos aí para o outro lado. Mudamos de direção. Então vamos para Deus, sempre para Deus. Então é por isso que agora nós chamamos Pai, não apenas Pai, mas Paizinho. Ou seja, nós temos agora uma intimidade com Deus, que nós não tínhamos antes. Para nós, Deus antes era um velho de barba, ou alguém muito longe, alguém que a gente tinha que tratar com as palavras aí cheias de coisinha e tal, aquelas palavras escolhidas, né? Isso era antes, agora não, agora nós somos íntimos de Deus. Filhos são íntimos. Filho entra no quarto do pai a hora que quiser, né? Tem toda a liberdade de abraçar, de beijar. Filho é íntimo. Então, agora a nossa nova vida, nós chamamos pai aí como paizinho, né? Como um pai de intimidade, que nos ouve, que nós conversamos tudo o que é preciso conversar com ele. Nós não temos vergonha de falar com ele, nem medo de falar com ele, nada disso. Agora nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, mesmo porque Ele mora em nós. Deus mesmo mora em nós. Sabe todos os nossos pensamentos, intenções, conhece todos os nossos segredos, sabe a nosso respeito mais do que nós mesmos sabemos. Imagine, é intimidade. Então, veja bem, uma pessoa mora dentro de você, mora dentro de nós, sabe tudo a nosso respeito, e muitas vezes nós nem falamos com ele. Passa o ano inteiro, tem gente que nem fala com ele, mora dentro de nós. Não negligencie a presença do Espírito Santo em você. Fale com Ele, converse com Ele. Ah, como o Espírito Santo gostaria que você falasse com Ele, que você ouvisse Ele. Faça isso na próxima oração sua. Converse com o Espírito Santo. Diga para Ele: Espírito Santo, eu sei que o Senhor mora aqui dentro. Eu quero conversar com o Senhor, fale comigo. Capítulo 8, versículos 18 em diante diz: Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectação a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então agora nós vamos para a parte 3 aí. A vida no Espírito pressupõe a oposição entre a nova ordem e a antiga. Romanos 8, 18 a 39, que nós lemos agora. Então aqui, na parte 3, nós temos tópico 1, a manifestação dos filhos de Deus. Tópico 2, provas do grande amor de Deus. Tópico 3, Deus é conosco. Tópico 1, então, a manifestação dos filhos de Deus. Os versículos 18 a 30 de Romanos 8 mostram a certeza dos crentes quanto ao futuro, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Fica evidente que quando o apóstolo falava do futuro, ele também contemplava o passado. O atual estado de coisas mostra os sinais da velha ordem. São marcas que fazem com que a criação tenha gemidos por não poder por si mesma removê-las. Por isso ela geme, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, 22. Mas não só ela, nós também que temos as primícias do Espírito também gememos. Romanos 8, 23. A criação quer voltar ao seu estado original e nós também. O Espírito Santo sente o nosso drama, sente a nossa angústia e também geme por nós. Romanos 8, 26 e 27. O melhor é saber que em todas as coisas Deus opera para o bem dos que o amam. Romanos 8, 28. A palavra grega aí, sunergei, de onde vem sinergismo, traduzida em Romanos 8, 28 como coopera, mostra que Deus trabalha com os que o amam, em direção a seu propósito. Então aqui nós temos que entender que quem está no mundo, quem nasceu aqui no mundo, é o quê? Ele é uma criatura de Deus. É uma criação de Deus. O ser humano não pode ser feito, nascer, sem a participação de Deus. A semente Deus colocou no homem e Deus colocou na mulher para receber essa semente e essa semente vai produzir uma vida. Ninguém fabrica alma, espírito. Quem dá o crescimento ao corpo é Deus. Então, Deus é que está por trás da vida do ser humano. Cada ser humano que nasce é uma criatura de Deus, mas não é filho de Deus. Filho de Deus é só aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele morreu para essa vida passada, porque ele nasceu com a semente do pecado. Ele nasceu descendente de Adão. Então ele tem que morrer para essa velha vida e nascer de novo. Agora é uma semente santa, a palavra de Deus. Agora é um nascer espiritual. Não quer dizer que ele vai morrer mesmo, o corpo ali, não. Quer dizer que ele, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele morre com Cristo na cruz. Quando Cristo ressuscitou, assim também o crente ressuscita para uma vida nova pelo batismo nas águas, né? É claro que na hora que aceita Jesus como Senhor e Salvador já está salvo, mas ele assume uma posição de cristão, de uma nova vida em Cristo, ao se batizar nas águas. Ele está tomando uma decisão, e é uma decisão pública, né? Precisa fazer esse compromisso. É importante levar todas as pessoas a serem batizadas nas águas. Não quer dizer que alguém morrer sem ser batizado nas águas vai para o inferno. Não. Alguém está na beira da morte ali, na cama do hospital, você orou, ele aceitou Jesus, está salvo. O ladrão da cruz não desceu da cruz para se batizar, foi salvo. Por quê? Essa pessoa estava o quê? Impedida de batizar-se nas águas. Mas quem pode, deve ser levado a esse batismo. É um sinal de compromisso com Deus. Então, não é o batismo nas águas que vai salvar alguém, mas é importante fazer. Então você escolhe uma nova vida. E nós temos que olhar que não tem comparação. Como comparar a velha vida, como criatura apenas de Deus,
com a vida de filho de Deus. Não tem jeito nem de comparar. O destino da criatura, se ele continuar do jeito que ele está, o destino dele já está pronto. É o inferno. É lago de fogo e enxofre. E o destino de quem é salvo, de quem é filho de Deus? Está preparado, é o céu. É viver eternamente com Deus, na nova terra, no novo céu, na nova Jerusalém. O destino está lá, pronto. Agora, se você está indo para esse destino, está com esse destino pronto, para que você vai deixar esse destino para voltar ao destino antigo? Você já sabe que por aqui você vai para o céu, vai viver eternamente com Deus. Para que você quer voltar para a velha vida? Você sabe o destino da velha vida. Então não deixe, continue lutando contra o pecado e caminhando para o lado de Deus, porque o destino é glorioso, é maravilhoso. Então quando fala toda a criação geme, tem gente que pensa, não, é a natureza, e as árvores, os animais. Não é nada disso, Paulo não está falando isso. Eles não têm noção do que é salvação. Eles não vão para Nova Jerusalém, para Nova Terra, novos céus. Isso aqui tudo vai se acabar, vai ser tudo queimado. Esses animais, essas plantas, tudo foram feitos para o homem. Por isso que foi feito primeiro, depois que o homem foi feito. Tudo isso é para proporcionar uma vida para o ser humano no planeta. Foi feito para nós, por causa de nós. Eles não têm entendimento de nada disso. Jesus não morreu por causa da natureza, nem por causa de animais, nada disso. É por nós. Então, tenha consciência disso. Criatura aí está falando do homem sem Deus. É uma criatura de Deus. Eles também gemem, eles também sentem que estão perdidos sem Deus, sem salvação. Sentem, sentem. Todos eles sentem. Precisam ouvir o Evangelho. Nós precisamos levar a palavra de Deus para eles, para que eles possam ser salvos. Porque eles gemem, mas não sabem o caminho, não tomaram a decisão de seguir o caminho verdadeiro. Estão sendo enganados pelo pecado, condenados pela lei. Por isso que nós temos que levar o Evangelho para eles. Para que eles possam conhecer a verdade, que eles possam seguir o rumo certo, o caminho certo. E nós crentes também gememos, por quê? Porque nós sabemos que esse corpo que nós estamos morando aqui é da terra, e nós queremos, é um corpo celeste, nós queremos ficar livres daquilo que nos prende aqui na terra, e nós queremos ir para o céu, é morar eternamente com Deus. Então o que Deus faz? Tudo que nós queremos fazer, que nos conduz mais para Deus, mais para perto de Deus, Deus está nos ajudando, trabalhando juntamente conosco, cooperando conosco. Tudo que você quiser fazer que é para Deus, Deus coopera, Deus vai ajudar. Eu quero parar de fumar. Pronto, você aceitou Jesus? Quer mesmo? Pronto, o Espírito Santo está aí para te ajudar. Deus está aí fazendo tudo para te ajudar. Larga tudo isso. Eu fumava, eu bebia, mas aceitei Jesus. Eu desejava servir a Deus. Então o que eu fiz? Pedi ajuda e Deus me ajudou, contribuiu, colaborou, fez de tudo para que eu deixasse essas coisas. E eu deixei, pronto. Então você nasceu de novo, agora é uma nova vida, agora Deus está contribuindo, está colaborando, está te ajudando em tudo que você fizer que for para Deus. Deus vai te ajudar. Você quer evangelizar? Quer ganhar almas? Deus vai ajudar. Tudo que você precisar, Ele vai lhe dar. Basta pedir, confiar, acreditar. E Ele vai lhe dar. Precisa desejar e acreditar. No tópico 2 nós temos aí provas do grande amor de Deus. Os versículos 31 a 39 de Romanos 8 são na verdade o fechamento de tudo aquilo que o apóstolo argumentou desde o capítulo 5. De pecadores perdidos e sem esperança, passamos a filhos de Deus através da justificação pela fé. De escravos do pecado, passamos ao estado de filhos libertos através da obra do Espírito Santo. De membros de uma velha ordem, passamos a ser participantes de uma nova ordem do Espírito. Então olha só, agora no capítulo 8 o apóstolo Paulo vai fazer o fechamento daquilo que ele começou a falar. Então ele fala aí da justificação, ele fala aí do perdão, da reconciliação com Deus, ele fala da libertação, da redenção. Tudo isso ele fala e agora o fechamento
é o quê? É a vida no Espírito Santo. É a vida com o Espírito Santo morando em nós. Não existe coisa superior a isso. O ser humano nunca teve isso, de ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. Mesmo os homens mais usados por Deus não tiveram o privilégio que nós temos hoje, de sermos templo, morada de Deus na terra. Olha só que coisa fantástica, maravilhosa. Deus deixou para nós, os últimos, aquilo que é de mais precioso, de melhor que existe. O mesmo Espírito Santo que mora dentro de nós é o mesmo Espírito Santo que morava dentro de Jesus. Imagine que coisa maravilhosa isso. Não existe vida mais abundante, mais maravilhosa do que a nossa. Não tem como o ser humano alcançar coisa superior a isso. Enquanto estivermos aqui na Terra, não existe a possibilidade do ser humano ser mais do que ele pode ser agora. Nós temos o Espírito Santo morando em nós. Todo o poder necessário para fazer a obra de Deus está no Espírito Santo que mora dentro de nós. Toda a ajuda que precisa o ser humano para chegar-se a Deus já está aí dentro de nós através do Espírito Santo que mora em nós. Tópico 3, Deus é conosco. Deus nos ama, nos redimiu em Jesus Cristo do jugo do pecado e está ao nosso lado. Paulo afirma: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Paulo demonstra que nesta vida, enquanto permanecemos em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Somos o objeto de seu grande amor. Então você pode analisar: o que poderá me separar do amor de Cristo? Nada. Não existe possibilidade. Então Satanás vem com todas as coisas do passado, nos tentando, a nossa velha natureza, a carne, tudo vem, mas nós escolhemos Deus. Nós escolhemos. Nós vamos ver qual o destino com Deus é esse. É vida eterna com Deus, nova terra, novos céus, nova Jerusalém. É para lá que eu quero ir. Então nada vai me atrapalhar, nada pode ser superior a isso. Não pode nada. Emprego, uma pessoa, uma casa, um carro, uma fazenda, alguma coisa. Nada, nada, nada. Nada pode ser superior a isso. As coisas espirituais são superiores às materiais. As coisas do céu são superiores às coisas da terra. Então não existe nada que possa superar isso. Então nós temos que olhar para o futuro com Deus, o futuro glorioso. Nada poderá nos impedir. Tudo que vier é luta para vencermos, porque nós estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. E devemos nos lembrar que Deus está sempre conosco, nos ajudando a essa caminhada, a chegarmos a esse futuro glorioso que nos espera. A conclusão aí diz: a lição de hoje ajuda-nos a compreender que a graça de Deus é realmente surpreendente. Ela transformou ímpios em santos e nos colocou em um nível de relacionamento com Deus jamais imaginado pelo seu antigo povo, e a graça de ter o Espírito Santo habitando em nosso interior e o privilégio de ser guiado por Ele. Mas não é só isso, agora também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso tudo se chama graça. Então o que é a graça de Deus? É Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. O que isso nos proporcionou? Olha aí. Nos proporcionou sermos filhos de Deus. Sermos libertos da escravidão do pecado. Sermos morada, templo do Espírito Santo. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Nos proporcionou o quê? Pertencermos agora a Deus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nos proporcionou saúde física também. Ele levou sobre ele nossos pecados, mas também levou nossas enfermidades, nossas doenças. Nos proporcionou a alegria do Espírito Santo, da vida espiritual, da intimidade com Deus, de termos o poder de Deus operando através de nós, de termos, olha só, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus,
morando em nós. Não existe maior privilégio do que isso, não existe maior alegria do que isso, não existe coisa superior a isso. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Jesus é herdeiro de todas as coisas, nós somos co-herdeiros, estamos com Ele nessa mesma herança. Estaremos para sempre juntos na Nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu. Glória a Deus por isso então. Vamos então orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você deseja começar essa nova vida, agora a vida plena, uma vida com o Espírito Santo morando dentro de você, aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Acredite, Ele morreu por você na cruz do Calvário, levou os pecados, as doenças, enfermidades, tudo de ruim que o pecado causou, o ser humano, Jesus levou sobre Ele na cruz do Calvário. Morreu em nosso lugar, para nos salvar. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, vem agora sobre essas vidas e salva o Senhor. Oh, mostra para eles, Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar ali, nos proporcionando, Senhor, essa graça de estarmos contigo, de estarmos em paz contigo, de sermos morada do Espírito Santo, de termos uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, mostra para eles, Senhor, o futuro glorioso que espera aqueles que se entregam a Ti, que aceitam a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Abençoa essas vidas, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida, perdoa todos os seus pecados. Abençoa aqueles que estão ouvindo, estão assistindo, em nome de Jesus. Eu libero sobre eles agora cura em nome de Jesus. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Recebam aí o Espírito Santo agora, uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você, na sua igreja, na sua cidade, nós podemos estar aí fazendo uma palestra sobre Escola Bíblica Dominical, para professores, obreiros e interessados. Podemos fazer palestras sobre família, podemos fazer palestras aí sobre missões, sobre evangelismo, sobre aí idosos, casais, jovens, né, namoro, noivado, casamento, e sobre dons do Espírito Santo. Então nos convide e nós estaremos aí com você, na sua igreja aí. Entre em contato conosco, aí está nosso telefone. Nós temos mais um telefone novo aí, provavelmente nós vamos perder esse telefone antigo, que nós saímos lá da empresa, esse telefone da empresa onde eu trabalhava. Então nós temos esse novo telefone aí, é o 98-253-9000. E você pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp. Por enquanto no WhatsApp nós estamos usando ainda esse 991520454, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Nós estamos usando o Telegram agora também, nós achamos bem melhor, e você pode ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp entrar em contato conosco aí, por esse telefone por enquanto aí, então 991520454. Se você não achar aí, você usa esse outro telefone então, 982539000. Nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Entre em contato conosco para nós estarmos aí com você. Vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos. Quando nós passamos a agenda, qual o nosso interesse? É que você que mora onde nós estaremos e você que mora próximo a essa cidade também participe dessas palestras. E também para que você saiba quais as datas que nós já temos marcado para você marcar conosco outras datas. Então vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. Então dias 21 e 22 do 5, estaremos aí em Santa Luzia do Paruá, no Congresso de EBD, lá com o pastor Dimas. Não perca, participe juntamente conosco aí, 21 e 22 do mês 5, agora este mês, em Santa Luzia do Paruá, no Maranhão aqui, Congresso de EBD, lá na igreja do pastor Dimas. Dias 27 a 29 do 5 de 2016, nós estaremos aí em Castanhal, no Pará, numa festa de novos convertidos. Não perca, esteja conosco aí, Castanhal, no Pará, na festa de novos convertidos, dia 27 a 29 do 5 de 2016. Dias 10, 11 e 12 do mês 6,
nós estaremos em Macapá, no Amapá, no Congresso de EBD. Dias 18 e 19 do mês 6, estaremos aí em Brasília, Distrito Federal, na festividade dos varões. Dos dias 24 a 26 do 6, estaremos em Manaus, Amazonas, no Congresso de EBD. Dias 2 e 3 do mês 7, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dias 4 até 10, estaremos aí em Campo Grande um dia e depois em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dias 12 a 14 do 8, estaremos em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, primeiro Congresso de EBD. Então não perca aí na Bahia, estaremos aí tanto nesta semana, dia 12 a 14 do 8, e também estaremos aí 16, 17 e 18 do 9 em Brumado, na Bahia, seminário de EBD também. Dias 24 e 25 do 9 estaremos em Tinga, no Maranhão, Congresso de Missões. Dias 1 e 2 do 10 estaremos no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no Fórum de Docentes da Escola de Profetas. Dias 12 e 13 do 11 em Hortolândia, São Paulo, Festa de Adolescentes. 25 a 27 do 11 em Salvador, Bahia, aniversário da igreja. 10 e 11 do 12 em São Paulo, no Congresso de EBD, lá na Vila Santa Maria. Então esteja conosco em um desses eventos, participe e convide outras pessoas para estarem conosco. Convide-nos e nós estaremos aí. Você viu aí que tem muita data vaga ainda. Mês 8 aí tem 3 semanas vagas ainda, mês 7 ainda tem, né? Mês 6, mês 5 ainda temos uma semana, e os outros meses, muita coisa ainda vaga. Nos convide, nós estaremos aí com você, na sua igreja e na sua cidade.